Bom, nós vamos trabalhar hoje o arcadismo no Brasil, o módulo 12, certo? Referente ao que vocês estudaram com o professor Marcelo Miller. Aqui é a Marília. Vamos dar início aí com o exercício de número 221. Veja bem, temos aí uma parte, né, de um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Pintam Marília os poetas a um menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros. O tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus suposto, se há Cupido é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Nós temos que analisar as alternativas, as afirmações como verdadeiras ou falsas. A primeira diz o seguinte: na primeira estrofe, o poeta descreve uma figura representativa do amor na mitologia clássica. Temos aí como verdadeira, coloquei para vocês, inclusive, essa figura representando esse Cupido, né? O menino vendado, aljava de setas, arco empunhado na mão, as ligeiras asas nos ombros, tá? O corpo despido, vemos aí essas características. A outra afirmação é: na primeira estrofe, a amada Marília é alertada sobre a violência que se esconde por detrás da superfície do amor. Não, nós não temos essa característica nessa primeira estrofe, né? Talvez seja uma pegadinha, porque fala sobre flechas, né? O arco, mas não tem a questão da violência. Na segunda estrofe, o poeta transfere o retrato de Cupido para o rosto vencedor de Marília. Temos aí essa afirmação como verdadeira. Veja lá, ó, se há Cupido é só teu rosto, né? Esse verso já afirma que está correta essa afirmação. Na segunda estrofe, o poeta confessa à amada a sua rendição em relação aos poderes do amor. Sim, verdade também. A gente tem isso lá no último verso, ó, que ele foi quem me venceu, né? Então, nós temos aí essa rendição, certo? Ficamos com a letra B. Depois, vamos para o número 225. Leia os versos de Tomás Antônio Gonzaga e responda às questões. Então, vamos lá. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Vamos lá. Quanto ao estilo, os versos revelam a presença não só de formas mais exageradas, de inversão sintática, como hipérbatos, como também de comparações excessivas, resíduos do estilo cultista? Não, essas são características do barroco, né? Nós não observamos essas características nessa parte do poema, nestes versos, que são árcades, tá? Comprovam a predileção pelo verso branco e pela ordem direta da frase, característicos da naturalidade desejada pelos poetas do arcadismo? O arcadismo fez uso de versos brancos, mas a estrutura clássica é que era muito valorizada, tá? Então também não se encaixa. Denotam pela singeleza do vocabulário, pela sintaxe quase prosaica, a vontade de alcançar a simplicidade da linguagem em oposição à artificialidade do barroco? Sim,
Observamos isso neste poema. São características nítidas do arcadismo. D. Organizam-se em torno de antíteses na busca de caracterizar em atitude pré-romântica o amor ideal e a pureza do lavor da terra. Temos aí características novamente, assim como a da letra A do barroco, tá? Que não estão presentes nesses versos. Constroem-se pelo desdobramento contínuo de imagens, compondo um quadro em que a emoção é tratada de modo abstrato, de acordo com a convenção Arcade. Não, né? Não predomina a emoção, mas sim uma posição do eu lírico a respeito da efemeridade da vida. Esse é o grande tema aí, tá bom? Então, ficamos com a letra C. Agora, 229. Veja lá. Leia os versos e responda a questão. Acaso são estes os sítios formosos aonde passava os anos gostosos? São estes os prados aonde brincava enquanto pastava o manso rebanho que ao seu me deixou? Nestes versos, o eu lírico demonstra o quê? Letra A, saudade de uma vida pastoril. O verbo no passado, né, no pretérito imperfeito, que a gente tem aí o passava, né, era algo que faz referência a um hábito que existia no passado e a gente tem também a referência positiva quando fala que são anos gostosos, certo? Então, veja lá. Deixa eu só uma coisa. Dando continuidade, tive um probleminha técnico. Então, vamos lá. Trata-se, então, né, da saudade da vida pastoril. Estava falando sobre o verbo no pretérito imperfeito, que indica um hábito recorrente no passado. Só um minuto que eu tô com outro probleminha aqui. Retornando aqui, pessoal, me desculpem, porque eu estou em plantão, tá? Então, vamos lá. Então, e tem essa ideia positiva sobre esse hábito, né? Quando ele fala de anos gostosos. São estes os prados onde brincavam enquanto pastava o manso rebanho. Então, ele está claramente lembrando dessa vida pastoril e a gente percebe a saudade quando ele traz essas características positivas, demonstrando que ele gostava dessa vida, né? Então, não tem um contentamento em estar na cidade, né? Não tem uma insegurança em voltar ao campo, não tem uma aversão ao passado, pelo contrário, ele lembra como algo bom, né? Com uma certa saudade, e não tem a questão da dúvida quanto à sua identidade. Por fim, temos o exercício 235. Leia os versos de Tomás Antônio Gonzaga e responda a questão. São versos que a gente já viu ali atrás, né? Ornemos nossas testas com as flores e façamos de fé num brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter o tempo corre, e para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Sobre as características do arcadismo presentes na estrofe, assinale a alternativa incorreta. A incorreta aí é a letra A. Veja bem, vamos começar a analisar as outras que estão corretas. Tema do Carpe Diem, uma proposta para se aproveitar a vida desfrutando o ócio com dignidade. Sim, a gente tem isso nesses versos, né? A gente tem, ele trata da efemeridade, quando ele fala sobre o tempo passar e sobre aproveitar este tempo. Ideal de uma existência tranquila, sem extremos, espelhada na pureza e amenidade da natureza. Temos aí elementos da natureza trazendo essa pureza e essa tranquilidade.
Fugacidade do tempo, fatalidade do destino, necessidade de envelhecer com sabedoria. Né? A questão, quando ele fala aí que o tempo que se passa também morre, né? Então ele fala dessa fatalidade do destino, das coisas que vão acontecendo e o quanto tem que se aproveitar cada momento para adquirir a sabedoria. Concepção da natureza como permanente reflexo dos sentimentos e paixões do eu lírico. E essa é uma, além de estar presente aí, é uma característica muito forte, essa relação das paixões do eu lírico, dos sentimentos do eu lírico, em reflexo com os elementos da natureza, né? Uma característica bem Arcade. A letra A fala sobre o ideal de aura mediocritas, que leva o poeta a exaltar o cotidiano prosaico da classe média. Lembrando que este ideal falava da vida simples e equilibrada, né? Trazia a ideia de que o homem mediano alcançava a felicidade, então tinha que encontrar um meio termo. Beleza. Isso não, a gente não vê tão presente nesses versos, né? O principal tema desses versos é a questão do Carpe Diem, quando ele relaciona, quando ele fala sobre essa efemeridade, sobre essa passagem do tempo, que ele não é estático, ele vai passar, ele vai morrer, então tem que se aproveitar. Esse é o principal tema, não a hora mediocre, tá bom? Então, ficamos aí com esses exercícios. Bons estudos para vocês e até a próxima!